a igreja do Senhor, somos a igreja do Senhor. Os que servem ao Senhor na igreja do Senhor, amém? E nós estamos aqui nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez essa tarde para nós glorificar o nome dele, adorar o nome dele. Nós somos feitos para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. E que nesta tarde não seja diferente, esse começo de noite, que nós possamos assim, como Adão, antes da queda, ele estava com o Senhor na geração. E o Adão que veio depois, o Senhor Jesus, ele nos dá a liberdade de entrar neste lugar, para falar com o Senhor. E um dia nós voltaremos em plenitude. Totalmente nós viveremos num lugar onde nós andaremos com o Senhor, literalmente, quando Jesus vier nos buscar. E nessa noite o seu coração possa estar disposto a adorar o Senhor com toda a clareza, com toda a força, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. Esse é o mandamento de Deus. Nós vamos começar cantando ao Senhor, que é uma forma de adorar ao Senhor, e depois nós continuaremos adorando o Senhor em palavras, em mãos levantadas. Essa canção que nós vamos cantar agora, a letra dela é bastante forte, porque ela diz até que tudo seja como perda em nossas vidas. Isso tem falado muito comigo. Essa semana eu estava falando com os meninos, isso aconteceu muito forte na minha vida. O Senhor tem falado comigo nos últimos dias, que se eu não entrar nesse lugar, até que tudo seja como perda, eu não viverei essa plenitude comigo. E às vezes acontece coisa comigo que me deixa totalmente fragilizado. Mas às vezes você está orando, e você já está orando há 1, 2 horas ou mais, ou 1 dia, 2 dias, meses, semana, e nem sempre as coisas acontecem do teu jeito. Mas o Senhor me faz entender que está acontecendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa noite eu tive essa semana eu tive uma crise muito forte de renal, e ainda mais um pouquinho de ciático junto. E a minha esposa teve uma crise de dor de cabeça, dessa que elas têm de desmaiar quase. Eu orava ao Senhor, eu clamava ao Senhor, mas nada acontecia ao meu ver. Então o Espírito Santo de Deus tem falado comigo: não, eu não posso me fixar apenas para as coisas desta vida só. Eu preciso almejar e viver como o apóstolo Paulo diz. A oração que mexe com nós é a oração de Davi orando: Senhor, que eu possa estar em tua casa, que meus pés possam estar em tua casa. E vem Paulo e completa: Senhor, tem tudo como perca, comparado ao que tu tens para mim. Então, ainda que as minhas orações, no momento que eu quero elas não sejam respondidas, elas estão sendo respondidas, porque ela está gerando intimidade com Deus. Ela está me certificando que Ele me dará o direito de comer do fruto que está no meio do jardim. Então, nas suas lutas, nas suas orações, creia que as suas orações elas não estão esquecidas, mas nem sempre é na nossa hora. E passa pela cabeça, quando eu estou orando várias passagens, e eu lembrei de Jó, quando Jó deveria estar clamando ali, ele já não tinha mais carne, estava tudo dilacerado. Qual seria a oração dele? Mas é como Deus estivesse falando: Jó, eu sei que você aguenta mais um pouquinho. Por isso, Jó, é na minha hora que eu restituirei tudo. Por enquanto só clama a mim. Então, até que tudo seja como perca, até que as coisas passadas realmente não me prendam, nem as coisas deste mundo, nem os coaches deste mundo, nem os coaches pregadores que me dizem que eu preciso me propagar, que o meu ministério precisa explodir. Eu preciso ter as minhas mãos prontas para servir no reino, para mim não passar essa vida vã. Eu preciso entender que o Senhor não me chamou apenas para essa vida, o Senhor
chamou para conhecê-lo na eternidade, para morar com Ele na eternidade. E por isso eu vou cantar essa canção, nós vamos cantar. Ainda que a letra seja forte, mas é assim que o povo de Deus vive. O povo de Deus não vive pelo que vê, mas sim pelo que crê. Eu te convido a abrir o seu coração, para que nós possamos viver essa plenitude de Deus, esse propósito de Deus. Quando Jeremias diz na 29, que o Senhor diz: eu bem sei, aleluia, glória a Deus, os planos que eu tenho para ti. Você muitas vezes não sabe, mas eu bem sei. E não é plano de morte. Espera no Senhor, confia no Senhor. Diga ao Senhor como Davi disse: alma, louva o Senhor. Alma, eu canto ao Senhor. Senhor, eu ainda te louvarei. Por isso nós cantamos a ti. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós mais uma vez. Não que a presença dele não esteja aqui. A tua presença está, Senhor. Nós precisamos nos abrir, orarmos, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Que seja feita a tua vontade. Que seja aqui na terra como é no céu. Não que seja feita a nossa vontade, não que nossos zelos estejam em primeiro lugar, mas sim o teu, Senhor. Porque o teu reino não é desse mundo e eu sou do teu reino. Por isso, Pai, derrama, Senhor, sobre nós a tua presença. Assim como o teu servo disse: a minha presença te basta. A tua presença nos basta. E não os bens que os nossos olhos altivos veem. Nós queremos ter o nosso coração em ti. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso, ou onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O nosso tesouro está no céu, Senhor. Nós cantamos aqui. Aleluia.
vistos lá no alto, pelo reino. E agora nós estamos entendendo que por Ele nós estamos aqui.
Recebe as nossas canções antigas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja adorado, glorificado pelo nome. Amém. Nós vamos continuar orando, Senhor, com as ofertas, com os dízimos. Enquanto a gente canta um pedacinho de uma canção, você fica à vontade para vir até o resultado. E a paz do Senhor. O Senhor, Ele possa falar aos nossos corações. Eu estive meditando nessa palavra, que estaremos andando nela nessa noite. E o Senhor possa realmente, assim como Ele despertou em minha vida um entendimento, e a gente fica impressionado, quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos resposta do Senhor, direcionamento do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Um Pai zeloso, o privilégio que nós temos um Deus que é o nosso Pai. Nós precisamos de mais o quê? Precisamos de realmente entender essa situação, nos manter nessa posição de filhos e fazer aquilo que o Pai espera dos seus filhos. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor por esse culto, pelos louvores que nós entoamos até aqui, e o Senhor possa manifestar realmente o seu poder no meio do teu povo. Aquilo que você precisa, Deus tem. Jamais nós pediríamos alguma coisa para Deus e Ele respondesse que Ele não poderia resolver essa situação nossa. Jamais Ele ficaria dizendo que não tem condições, ou não teria poder, ou não tem como. Ele pode sim todas as coisas. E o apóstolo Paulo, de uma maneira assim tão definida, ele no versículo ele falou assim: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Então nós temos um Deus que nos permite declararmos isso. Posso todas as coisas, porque Deus é que nos fortalece. Eu quero convidar a igreja para abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Glórias a Deus. A pastora ficou em casa, ela fica me olhando assim, os olhos dela falando que ela gostaria de estar vindo junto também. E ela gostaria de estar porque a gente faz essa obra há quase 30 anos, lado a lado, sempre junto. E nesses tempos, ela tem ficado em casa, porque ela está fazendo um tratamento muito sério, necessário. Esse tratamento, por mais que seja para ela complicado, causa algumas situações assim, que ela não se sente bem, mas é o remédio dela, e a gente glorifica o Senhor, amém? É uma maneira de dizer, né, que a gente se alegra no meio de uma tempestade, porque Deus ele está realmente nos conduzindo no meio da tempestade, porque nós temos esse privilégio, que se não tivesse Deus no meio da tempestade dessa, seria bem pior, totalmente pior. E esse livro de Isaías 55, refletindo assim, meditando nele, fazendo umas incursões, a gente vê que ele é um livro que aponta realmente para o Novo Testamento. Está escrito lá 790 anos antes de Cristo, mas isso é profecia, e o seu Senhor falando, já naquele tempo, já preparando as coisas para o grande advento de Jesus Cristo nessa terra. Preparando. Imagina que esse povo, naquele tempo, quando lia um livro desse no Velho Testamento, eles não entendiam como nós entendemos. E veja bem, hoje nós buscamos entendimento, mas um tempo atrás a gente não tinha esse entendimento. Muitos eram cristãos, estavam em alguma outra religião que tem também uma fachada de cristianismo, mas onde a palavra não é ensinada, dissecada, revelada. E essa palavra, para quem busca, Deus responde. Porque Ele fala, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você, meu querido, está abrindo a Bíblia, lendo alguma coisa, tu está buscando o Senhor. E quanto mais tu investe tempo e qualidade de estudo, de atenção, você está buscando mais e mais, e encontrando ao Senhor mais e mais. É proporcionalmente. Busca pouco, encontra pouco. Busca muito, encontra muito. Amém? Então, no 55, todos abriram. Eu quero ler o primeiro versículo aqui, e nós vamos lendo, e o Senhor estará falando conosco, né? E diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém, igreja? O que dá para a gente entender disso aqui, né? Está havendo uma distribuição de vinho e leite, como o pessoal distribui cesta básica hoje por aí, e por aqui também nós distribuímos, né? E as pessoas podem vir sem dinheiro, não vai custar nada para elas. Custou para outras pessoas que investiram naquele material, naqueles alimentos. Mas ele fala aqui uma mensagem, ó vós todos. Ele não quer deixar ninguém de fora. A mensagem de Jesus, aqui a gente não vê Jesus falando, mas faz menção a Jesus aqui. Porque eu falei isso aqui, ele está falando para o Novo Testamento. O endereço dele é Novo Testamento. No Novo Testamento, as pessoas iriam ler, iriam ver realmente Jesus nessa passagem.
Então, isso aqui está falando realmente da graça. É graça. Graça. Pela graça sois salvos. Amém? A nós não custa preço nenhum. O preço já foi pago. Nós não temos que pedir para Deus fazer alguma coisa para nós, que na medida que eu falasse em Jesus, faça tal coisa. Oh, Deus, faça alguma coisa em nome de Jesus. Ele vai falar para nós assim, eu já fiz. Porque lá na cruz, nós já entendemos isso aqui há muito tempo, alguns anos atrás, quando foi ministrado aquele tetelestai, né? Está consumado, num retiro de Paixão de Cristo, né? E ali nós entendemos, então, que tudo que Deus já tinha que fazer, Ele já fez na cruz. A demora agora é nossa de ter esse entendimento, é essa nossa caminhada de ir até Ele, por isso que Ele é o caminho, porque Ele coloca diante de nós um caminho. E para a gente percorrer um caminho, demanda um certo tempo, nós temos que investir no tempo. E o caminho de Deus, ele é perfeito. Amém, igreja? Então, quando nós decidimos não aceitar Jesus, mas decidimos seguir Jesus, que tem gente que aceita, mas não segue. Ele só se torna um religioso, só vai na igreja, até faz o batismo, participa da igreja alguma coisa de vez em quando, mas não tem aquele envolvimento, não desenvolve uma comunhão, não tem um crescimento espiritual. E nós pregamos há pouco tempo sobre a árvore e seus frutos. Deus olha para nós e nós somos árvores no pomar dele, amém? Falamos lá da vinha, né? Daquela figueira no meio da vinha. E de repente ele quer o fruto. Ele quer o fruto. E nós precisamos a todo tempo, não como aquela figueira. Não era tempo de figo, né? Mas é tempo para nós, de sempre que Deus buscar em nós, Ele possa nos encontrar. E Ele nos busca o tempo todo. A palavra fala que os olhos dele estão constantemente sobre todos nós. Amém? Você tem um entendimento desse? Agora eu olho a igreja aqui, nós estamos aqui hoje veio menos gente, o pessoal ficou com medo da chuva, né? Mas aqui não choveu, né? E onde eu moro estava uma chuvarada muito forte. E os olhos de quem está aqui, né? Quando aqui os irmãos estavam aqui no altar aqui louvando, os olhos deles estavam sobre todos, vendo qualquer movimento de cada um. Um levantou o braço, a pessoa percebe. Os olhos do Senhor estão o tempo todo, porque Ele está no seu santo templo, amém? E nós estamos espalhados nessa terra. E esse poder de Deus, que Ele vê todas as coisas, Ele lê os nossos pensamentos, Ele conhece, Ele faz uma varredura no nosso coração, Ele conhece as intenções do nosso coração. Então é algo assim fantástico. Deus é algo assim realmente sobrenatural. Ele anda acima das coisas naturais que nós conhecemos. Deus não está limitado à gravidade, a tempo, a parede, não está limitado a nada disso. Ele não precisa que uma lâmpada se acenda para que Ele possa nos ver no escuro, porque Ele é a luz, Ele é a própria luz também. Então, onde Ele está, não tem treva, porque a luz venceu. Não vai vencer, amém, irmão? Já venceu. Já venceu. E quando nós entendemos isso, e diz assim, eu estou em Cristo. Paulo fala também para a igreja de Coríntios, né? 5,17, se alguém está em Cristo, se por acaso alguém está em Cristo, né? É condicional. Você está nessa condição de estar em Cristo? Amém? Nova criatura é. E as coisas velhas que você era, ficaram para trás. E agora? Agora tudo se faz novo. Amém? Novo. Andamos em novidade de vida, uma nova vida. Um testemunho que nós não temos que nos envergonhar. Quem sabe muitos de nós fizeram coisas, viveram coisas, se envolveram em situações que teriam vergonha de falar aquilo hoje, testemunhar.
contar para alguém. Mas as coisas novas, se fazem novas, a gente não tem do que se envergonhar, porque nós vivemos na luz. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo, né, viver na luz, o Espírito Santo, ele habita em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Eu vou fazer diferente essa frase. Hoje nós somos a habitação do Senhor. Templo para habitação, vem, Senhor, e habita em minha vida. Faça morada na minha vida, na vida de cada um, Ele faz morada na vida de cada um. Sinta isso na tua vida. E por onde você anda, tu está sabendo que o Senhor está na tua vida. Ele não está te olhando de longe. Ele está em nós. Essa prerrogativa que nós temos a nosso favor. E nós temos que usar isso. E é por isso que Paulo, então, conclui. Então, nós somos mais do que vencedores. Porque não há derrota. Mesmo quando, aparentemente, aos olhos de alguém, você é derrotado, para Deus não. Para Deus, você está passando num processo, Ele está trabalhando, amém? Está trabalhando para ficar melhor. Lembra que quando um tempo atrás nós reformamos aqui, aí quem chegava e olhava assim, olha, mas está complicado lá, olha, está tudo quebrado lá no altar, olha as paredes, está, né, tudo lixada, né? A pessoa olha naquele momento e parece que está tudo errado, não está bonito. Mas Deus ele não para no momento presente, porque para Deus não existe um presente, para Ele existe um tempo do alfa ao ômega, amém? Para Ele vê todas as coisas num momento só, numa amplitude, né? Ele tem um olhar que nós chamamos assim de omnidirecional. Ele vê, no mesmo tempo, todas as coisas em todas as direções, amém? Ele não fica focado. Então, nesse momento, Ele está presente aqui. Mas está presente também em todo lugar que invocarem o nome dEle. Tenha lá 500 pessoas, 10 mil pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, aonde me invocar. Ele fala, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, amém? Eu estarei presente. Nós estamos reunidos no nome de Jesus aqui, amém, igreja? Amém. Receba nossa gratidão por isso, Pai. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom saber que Tu és presente em nossas vidas e quer achar um lugar confortável em nossas vidas. E para Ti ser um lugar confortável, é um lugar limpo, Senhor. Sem maldade, Pai. Sem pensamentos errados, sem atitudes erradas. Esse é o lugar que Tu queres em nossas vidas. E Tu possa nos capacitar. E Tu nos fortaleces sempre para isso, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, nesse primeiro versículo, já falou. Mostrando, Pai amado, que Tu vem derramar a Tua graça sobre a Tua igreja, que somos nós. Em nome de Jesus. Tem sede. As pessoas têm sede. O que desperta a sede numa pessoa? Eu estou falando aqui espiritualmente. Essa sede aqui, irmão, não é a sede da água, H2O, né? Não é essa mistura de elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. A sede aqui é a sede de Deus, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então ele não vem falar das coisas, mesmo quando ele fala de árvore, que é alguma coisa que é visível, que você vê, ele está olhando aquilo de uma maneira espiritual e olhando para nós, aquela árvore somos nós. Então ele faz essa mudança de enfoque numa visão espiritual. E os frutos que ele requer não é uma maçã, um figo, uma laranja. Não. É um fruto do Espírito. É o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, amém? É isso que ele requer de nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de dar algum fruto desse. Alguns até, de repente, a gente dá, aprendeu, desenvolveu e dá um fruto. Mas se Deus chegar e dizer assim, hoje eu quero o fruto da mansidão. Aí, de repente, eu não tenho muita mansidão, não, eu sou meio pavio curto. De repente, eu já estou estourando. Não. Então, Deus vai trabalhar em nossa vida, porque Ele quer, sim. Aí Ele vai lá mexer nas raízes, amém? Vai botar ali um esterco, né? Ele vai afofar a terra, vai regar aquilo ali, para que
daqui a um tempo ele passe e ele veja que nós estamos, sim, passamos a frutificar no fruto que ele requer de nós. Então, eu não posso dizer assim, eu sou especialista em benignidade, eu sou benigno, se eu preciso de alguma coisa, toma lá, né? Mas essa parte de me controlar, eu sou meio descontrolado. Temperança não é muito comigo, não. Se quiser temperança, fala com o irmãozinho fulano, a irmãzinha assim, eles são calminhos, são de boa, eu já sou meio complicado nessa área. Não, Deus ele quer de cada um de nós, amém? O fruto. E esse fruto são aqueles 9 que nós, na última pregação que nós fizemos aqui, falando das árvores, os frutos das árvores, nós falamos. E ele fala então que tem de sede, vinde as águas. Vinde as águas. Então, quando vinde as águas, nos leva assim a pensar numa fonte que está jorrando continuamente. Ele não é uma água parada, ele é uma água em movimento. Amém, igreja? Deus é um Deus de movimento, Deus não é um Deus parado, é um Deus que age. E todo dia nós pedimos para que Ele venha agir nas nossas vidas. Nós pedimos, em nome de Jesus, vai lá na casa, vai no hospital. A gente fica dando ordem, mandamos ele até para outra cidade, vai lá no Nordeste, vai lá no Sul. Onde a gente sabe que tem alguém precisando, de uma maneira assim particular, que nos envolve nisso, e alguém pediu uma oração para a gente, e a gente começa a pedir e ordenar, né? Dá essa sugestão para o Senhor, vá lá, Senhor, e cura em nome de Jesus. Vai naquele hospital, vai naquela casa, vai naquela cidade, em nome de Jesus. Então ele nos investe até de autoridade, irmãos. Já perceberam isso? Que os crentes, né, os cristãos, têm essa autoridade que Jesus ensinou. Se alguma coisa você pedir, peça ao Pai, em meu nome. Amém? Em meu nome. Com fé, e vos será concedido. Mas tem esse com fé. Então nós pedimos com fé. Com fé por quê? Porque nós sabemos que Ele é capaz de fazer. Então nós temos essa fé. E ele fala que esse sede, eu lembrei lá em Apocalipse, bem no finalzinho lá em Apocalipse, no 22, eu vou ler para vocês no versículo, se não quiser ir lá, se bem que é tão fácil ir lá, que é a última folha da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse. Acharam Apocalipse? Acharam o 22, que é a última? Abre a capa, de trás para frente, e você já vai encontrar o 22. E João falou assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Olha só. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então há um trono, irmão, amém, estabelecido. É um rio puro de água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, amém? Então, nós temos nele essa água, que quando nós temos sede, e essa sede que nós temos pela palavra, ela é decorrente daquilo que precisa ser resolvido em nossas vidas. Entendeu? Fisicamente nós estamos cansados, a gente quer chegar num lugar assim, pegar uma água geladinha, água fria e tomar. Nós buscamos isso aí para dessedentar a nossa sede, matar a nossa sede. Mas a espiritual, essa sede de Jesus em nossas vidas, do agir de Deus em nossas vidas, do mover do Espírito Santo através de nós, eu tenho que crer que há uma fonte jorrando continuamente, continuamente. Como é lindo quando nós vemos assim uma fotografia, uma filmagem, um videozinho, uma cascata, né? Aquela fonte jorrando o tempo todo, né? Aquele rio que vem lá pela montanha, lá de cima, e de repente ele despenca e forma uma cachoeira. E você passa, você vai para não sei aonde, está jorrando, você tira a fotografia, está jorrando. Dali uma semana você volta daquele passeio, filma novamente, está jorrando. Deus faz assim na nossa vida, Ele tem essa fonte jorrando continuamente. E por isso que Ele fala, vinde as águas. Quem passa ali e quiser se refrescar, é como se tivesse uma placa na entrada assim, ó, cachoeira tal, né? Fonte tal, vinde se refrescar. Né? E você então
parar uma meia hora aqui e vou me refrescar. E Deus, Ele quer dar um refresco na nossa vida, porque às vezes a situação está quente, né, irmão? Às vezes estamos no meio da luta. E Ele vem oferecer, então, esse rio da água viva. Tende sede. Quando a pessoa está numa vida de pecado, já perceberam que muitas pessoas, elas, no fundo, elas têm uma sede. Elas têm vontade de mudar, sair daquela vida errada. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá em Natal, e não era casado dentro do Calvani, fiquei noivo lá naquela época, faz muitos anos, décadas. Né? E eu não era evangélico, naquele tempo eu mexia com outra religião. E eu cheguei lá, o meu sogro pegou a oportunidade que teve lá, ficou só eu e ele na sala, ele não falou nada. Ele só colocou um disco daqueles 78 rotações, aquele preto viril, né? Botou uma vitrola lá, né? Eram 100 ovelhas. Aí eu gostei da musiquinha e comecei a ouvir, eu nunca tinha ouvido, né? E ele conta aquela mensagem, né? O Oséias e Paula, eram 100 ovelhas. Tá? E ele contou, né, cantando, o cantor contou aquela historinha das 100 ovelhas, né? E falava do pastor que ia buscar uma que estava desgarrada. E eu entendi que aquilo ali era mensagem para mim. Eu era a ovelha desgarrada naquele momento. Então foi plantada aquela semente. E até hoje, muitas vezes eu estou olhando assim, algumas músicas ali na relação que tem no computador, e aparece lá 100 ovelhas que eu coloquei como favorito, né? Aí eu dou uma escutadinha, ponho um fone de ouvido e viajo, amém? Como é bom isso aí. Uma semente plantada. Depois, acho de uns 10 anos, sei lá, ou mais de 10 anos, eu aceitei Jesus. Deus já tinha me aceitado fazia tempo, mas ali eu decidi seguir Jesus, amém? Eu aceitei seguir Jesus, amém? E não me arrependi. Muitas coisas na vida da gente mudaram, minha vida mudou drasticamente, Deus trabalhou muito na minha vida, me virou de cabeça para baixo, caiu as últimas moedas do bolso, né? Mas Ele me fez uma nova criatura, irmão, amém? E colocou à minha disposição uma fonte que jorra o tempo todo, o amor dEle, o cuidado curador, que cura as feridas da alma e as físicas também, das enfermidades. E ali Ele vai mudando a nossa mente. Nós passamos a pensar diferente. Pensar diferente. Você está pensando diferente de quando você não seguia Jesus? Com certeza. Se alguém passou a seguir Jesus, está firme na igreja há algum tempo, ouvindo pregação após pregação, lendo a palavra, quem sabe escola dominical, né? Algum estudo, e se você não mudou, tem alguma coisa errada. Tem alguém te controlando, te limitando, te colocando num cativeiro, e a chave está na mão dele. E a pessoa precisa se libertar disso aí. Amém? Esse cativeiro tem que ser estourado. Tem que ser explodido essas grades aí, para que você possa ficar livre. E ter alegria de estar na casa do Senhor. Alegria de ouvir uma música com a mensagem cristã. Alegria de participar realmente. De desenvolver a comunhão entre os irmãos. Nós precisamos de mais disso aí. E nós vamos começar agora a investir nisso aí, começar já a fazer algumas reuniões, para que a gente possa arrebanhar aqueles que estão meio na periferia, amém? E trazer para o centro da vontade de Deus. Que o centro da vontade de Deus é que todos vivam em comunhão, que todos se salvem. Porque quando começa a ir para a periferia, é perigoso, irmão. De repente, um passo mais, o cara está fora, amém? E nós temos que não só orar, porque a palavra oração significa orar e ação. Nós oramos e vamos desenvolver então atitudes, que são ações. E vamos começar a fazer isso aí, grupo por grupo da igreja, como nós no ano passado começamos e paramos
por causa dessa pandemia, mas agora com os cuidados que nós já estamos acostumados, e com fé e direção do Senhor, nós vamos colocar novamente as coisas como Deus quer que aconteça, e não como o inimigo quer que aconteça. O inimigo quer esvaziar as igrejas. Com certeza, esse é o plano dele, mas é o plano A dele. Mas Deus também tem o plano A, amém? E esse plano A de Deus envolve a nossa vida, a nossa voluntariedade. Eu sou voluntário, amém, igreja? Você é voluntário? Aleluia. Glórias a Deus. Vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele fala, né, dessa fonte que existe, que está à nossa disposição, tá? E ele fala também que sobre a graça, nós vamos então comprar sem dinheiro, quer dizer, nós vamos adquirir alguma coisa que Deus está nos oferecendo. Nós compramos, como assim comprar? Porque ele já pagou, amém? Nós compramos, eu vim comprar aqui, eu não precisa pagar, não, fulano aqui já pagou, entendeu? Então leva as tuas compras, mas já está paga. Já pensou que bom isso aí, né? Chegar num caixa e você compra ali R$300 de mercadoria, né? Aí quando você vai pagar, a pessoa assim, não, já está pago. Assim. Alguém já pagou. Glória a Deus, né? A gente ficaria tão alegre, ganhar uma compra de R$300, e nós não ficamos tão alegres quando Jesus deu a vida dele para que nós fôssemos salvos. Salvos de quê? De uma condenação eterna, chamado popularmente de inferno. Amém? A ausência de Deus nas mãos do torturador, de alguém que odeia o tempo todo de sofrimento. É terrível, irmão. As pessoas não têm dimensão do que é a ausência de Deus. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom a gente sentir a presença do Senhor. Então nós temos que nos habituar, ter isso como um estilo de vida. Eu quero estar o mais tempo possível na presença do Senhor. Ou no meio da igreja, ou junto de um grupo da igreja, ou na minha oração em casa com a minha família, começar a orar, sem pressa. Não é uma oração corrida, sistemática, mas uma oração onde eu me deixo usar pelo Senhor. Amém? E nós vamos orando. E o Senhor vai colocando as palavras na nossa boca. E tu vai sentindo alguma coisa diferente. O teu organismo começa a reagir. Você sente um calor. De repente você chora. Mas você não está triste. Você está alegre. Que alegria. Orei, chorei. Que coisa maravilhosa. Você já teve essa experiência? Amém? Então, o primeiro versículo foi da graça. Oh, graça. E nessa graça, ali Jesus, né? Isso aqui aponta para Jesus. Ali Jesus, ele firmou uma nova aliança. Amém? Graça sem aliança não é graça, é alguma coisa momentânea. Aliança é uma coisa que perdura. Você casa com alguém, você coloca uma aliança até que a morte nos separe. Não tem um tempo estipulado, até que a morte nos separe. Então isso é aliança. Aí depois no versículo 2 ele pergunta assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você investe seu tempo? O pessoal até fala assim, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Por que você investe seu tempo naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? As pessoas buscam tantas coisas e não ficam satisfeitas. Estão sempre inventando uma nova modalidade, uma nova moda, uma nova mercadoria, uma nova roupa, um novo perfume, um novo estilo, um novo penteado, um novo sapato, uma nova bolsa, uma nova... Sempre tem coisas novas que as pessoas não se satisfazem. Nada satisfaz o ser humano, ele quer mais. E começa a competir com os outros. E alguém vê que você tem algo, e aquilo é bonito em você, e a pessoa, de repente, inveja você. Aí ela quer fazer melhor que você. Coisa terrível isso aí. Mas nós que somos velha criatura, nós não vivemos competindo com ninguém, amém, igreja? Eu não preciso competir com ninguém para ter a presença de Jesus.
porque a sua presença nos basta, amém? E basta para todos. Ela é satisfatória. Eu não preciso buscar uma presença diferente. Às vezes acontece no meio por aí, alguns tipos de culto, assim como uma nova modalidade. Houve uma época, lá no início de 90, por aí, as pessoas, de repente, enxergavam anjos voando, anjo colorido voando por dentro da igreja. Aí uma pessoa falava, e o pastor parava o culto, o pastor queria ver, cadê o anjo? Aí todo mundo parava o culto, meu pastor queria ver, cadê? Meu Deus do céu. Então é uma coisa complicada isso aí, as pessoas inventam algumas coisas. Tem muitos tipos de cultos, né? Tá, vai orar, as pessoas caem, de repente está todo mundo caído, desparramado no chão. Pode ser a presença do Espírito Santo, ele derruba quem quer. Mas tem gente que vai para o chão sem que ninguém derrubou. É complicado isso aí. Então são modismos, né, que vêm no meio das igrejas. Aí alguém colocou fumaça, né, aí bota fumaça. Alguém pintou a igreja de preto, pintar a igreja de preto. Agora não, agora é o instrumento tal. E as pessoas ficam buscando novidades. E isso é uma novidade artificializada. Porque Jesus Cristo é a novidade, amém? Ele é a nossa novidade de vida. O Evangelho são coisas novas. O Evangelho são as coisas novas. Nós temos que viver, então, na novidade do Evangelho, que é da palavra, é do amor, é do perdão, é do reconhecer o meu pecado. E quando eu reconheço o meu pecado, me desperta uma sede de estar na presença de Jesus. E essa fonte está sempre jorrando. Venha a fonte. E ele pergunta assim, ele fala então assim: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Parece que está misturado aqui a alma com a gordura. Amém? A gordura, né, é a parte melhor da carne, é o que dá sabor à carne. A gordura é a que dá maciez à carne. Uma carne de qualidade, ela tem que ter um tanto de gordura. Amém? Aquela carne só magra é uma carne meio sem gosto, meio dura. Mas quando ela tem aquela gordurinha, todo mundo sabe disso aí, né? E então ele fala assim, mas essa é uma gordura para a alma. Amém, igreja? Não é para o nosso paladar. Não é para o nosso estômago, né? Não, o estômago nem sente nada, só o depósito. Amém? O paladar está nas nossas glândulas, na boca, na língua. Então ele fala assim: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. E esse comer o que é bom que ele fala é a palavra. Amém? O profeta um dia falou, né? E achando o livro, comi, e o sabor dele era doce como o mel. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Aí no versículo 13 ele fala assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Olha como é que está acontecendo aqui, um trâmite aqui. Ouvi-me atentamente. Então nós estamos aqui ouvindo o Senhor atentamente. E estamos na presença do Senhor. Está acontecendo esse vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Nós estamos vivos. Não apenas respirando para esse corpo aqui, mas vivos para a eternidade. A nossa alma viverá. Amém? Romanos 6:23 fala que a alma que pecar, essa morrerá. Mas esse que vinde a mim, ouvir o Senhor, amém? Andar na presença do Senhor, essa alma viverá. É o contrário do pecado. Amém? Aí ele fala o porquê. Eu gosto que Deus ele propõe uma coisa, que ele está nos propondo aqui: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi e viverá. Então, 4 citações. Porque convosco farei um concerto perpétuo. Está com cheiro de queimado? Porque convosco farei um concerto, uma aliança, amém? Perpétuo. Quando é que acaba isso, irmão? É perpétuo, não acaba, amém? Não tem tempo de validade, não vai prescrever isso aí, não. É o tempo do Senhor. Nós passamos a viver no tempo dele, e Deus ele está acima do tempo.
Então, nós não estaremos mais... Paulo, liga esse ar aqui, está sufocado aqui, ó. Acho que a vizinhança está queimando lixo, alguma coisa. Misericórdia. Fazei um concerto perpétuo, dando-vos... Olha, ele vem nos dar alguma coisa. E como nós gostamos de receber, né? Mas Deus, ele diz assim, é melhor dar do que receber. Ele tem para dar. Dando-vos... as firmes beneficências de Davi. Amém? Aquilo que Davi recebeu o melhor do Senhor. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro valoroso. Deus deu força, deu estratégias. Ele saiu lá de trás das manadas, não era muito bem aceito até no meio da família dele, ele era meio deixado, né, de lado. Mas Deus não deixou ele de lado. Valorizou, porque Deus olhava para o coração dele e não olhava para a aparência dele. Foi isso que aconteceu em Samuel 17, né? Então ele recebeu as firmes beneficências de Davi. Ele quer nos dar para nós também isso aí, porque é o mesmo Deus, irmão. Deus, ele olha para o teu coração e o teu coração está agradando a ele, ele tem o melhor para te dar, entendeu? Na dimensão daquilo que nós sabemos que é o que ele faz, que ele tem para dar, porque ele é a fonte da vida. No 4 ele fala que, eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Aqui está fazendo relação a Davi aqui, amém? A Davi. Tá. No versículo 5, ele volta novamente numa mensagem profética para o Novo Testamento. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele vai chamar uma nação que não conheces. E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Deus, naturalmente, conhecia a nação de Israel. Ele conhecia aquele povo, ele conhece aquele povo. Mas na visão de Jesus, né? Jesus ali, ele começou o ministério dele, ali dentro de Israel, mas ele começou a falar além daquele povo judeu. Porque o próprio povo judeu rejeitaram a Jesus. Porque ele veio na contramão da religiosidade daquele tempo, dos sacerdotes daquele tempo. Então ele era olhado como alguém, como se fora perturbador da ordem, acusaram ele disso. Que começou a dizer que ele era filho de Deus. E os principais da sinagoga, eles diziam então que ele estava pecando, que era blasfêmia aquilo. E ele foi acusado, e por isso ele foi levado à morte. Mas ele começou a pregar para os gentios. Pregou para os gentios, para os pecadores, aquela mulher adúltera. Pregar para os coxos, os cegos, escravos de cidadãos romanos, gente que não era ali judeu, né? Que não estava na sinagoga, mas é aqueles que precisavam de Deus, do amor de Deus, que vai além da presença humana, de como a pessoa está se portando ali. Aparência, né? É aparência. E ele fala aqui que essa nação que ele não conhece, então, ele está falando aqui para os gentios. Amém? Tem gentios aqui? Nós somos, amém? Ele veio porque os seus, né, os judeus o recusaram. Então nós fomos enxertados na oliveira. Nós éramos olhados como uma árvore chamada zambuzeira, uma árvore sem valor. Amém? E ele nos enxertou na oliveira verdadeira. E quando um galho é enxertado numa árvore, ele vai dar o fruto segundo aquela
aquela árvore, amém, igreja? Com qualidade, com qualidade. E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Nós corremos para o Senhor, amém? Nós corremos para o Senhor. É assim que funciona. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque te glorificou. Aí ele fala aqui agora no 6, ele dá um conselho. Isso aqui é direcionamento. Às vezes a pessoa quer um direcionamento. Vai aqui em direcionamento, igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Está uma facilidade hoje, tem igreja tudo quanto é lado. Na internet tem milhares de pregações, de estudos, disso e aquilo. É até um perigo, porque tem um monte de heresia no meio, porque um entende de um jeito, outro entende do outro. E muitos ficam até discutindo uns com os outros. Amém? Mas eu prefiro abrir a Bíblia, irmão. Amém? E não escutar esse ou aquele. Por mais que ele pregue, tem alguns pregadores que são muito bons, eu escuto as pregações deles, mas eles não ocupam um lugar de idolatria na minha vida. Amém? Eu não fico idolatrando aquela pessoa. Eu não vou agora ser um seguidor dele e começo a pregar o que ele prega, porque a hora que ele der uma desviada e cair, eu caio junto com ele. E eu sei que na palavra eu nunca vou cair, porque Jesus não caiu, pelo contrário, ele foi levantado. Amém, igreja? Ele foi aos céus, ele subiu aos céus, e qualquer dia desse ele vai voltar para buscar quem? A nós, igreja. Qualquer dia ele está batendo nessas portas. Eis que cedo venho, ele fala, cedo venho. Alguém vai dizer assim, poxa, mas já veio. Eu ainda queria dar mais umas voltinhas. Eu queria estar ainda meio espalhado nesse mundo aí, porque eu sou crente. Tem gente que só tem o nome de crente, infelizmente. Em todas as religiões tem gente que é nominalmente, só tem nome, mas na hora de pegar não pega. Amém? Pegar, que eu digo assim, levar a sério as coisas de Deus. Irmão, a palavra de Deus, ou a gente crê ou não crê. Eu não posso crer, não. O pastor pregando o Velho Testamento, mas nós estamos no Novo Testamento. Irmão, eu esmiuço isso aqui e eu vejo isso aqui no Novo Testamento. Se ela não tivesse validade, ela não estava no cânon sagrado. Não fazia parte da Bíblia. Amém? Nós só teríamos uma Bíblia de Mateus para frente. Mas a Bíblia, ela é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz dezenas e centenas de pregações de Velho Testamento, e eu vejo Jesus andando lá. Amém? Eu vejo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o agir de Deus. E a gente não pode então dizer assim, não, isso aqui é Velho Testamento, isso aqui eu não posso fazer. Não. Milagre não existe mais. Milagre foi só naquele tempo lá. Hoje não existe mais. Deus continuou fazendo milagre. Amém? E eu posso dizer isso, já fez um milagre a meia dúzia de vezes na minha vida. Milagre mesmo dos médicos não acreditarem. Amém? Milagre. Quando está acima daquilo que o homem crê, então é intervenção divina. Porque o homem vai até um certo limite. E mesmo muitos médicos falam assim, agora vocês orem, rezem aí, busquem aí que vocês acreditarem, porque a gente não tem como fazer mais. Então, se você tem um Deus aí, procure. E a gente procura, né, igreja? A gente procura, né? Procuramos e encontramos. E glorificamos a Deus por isso, porque Ele tem cuidado de nós. Buscai o Senhor. Ele está direcionando. Eu tenho que buscar o quê, irmão? Ao Senhor. Tem pessoas que buscam de vez em quando o Senhor. Buscam outras coisas. Tem alguma coisa para fazer naquele domingo, então não vou. Busca outras coisas. Gente que pode estar aqui na igreja, né? Mas nós temos que nos superar. Exercer a nossa fé. E Deus se agrada disso. Porque Ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Não seja uma fé apática, uma fé estacionada, com freio de mão puxado. Amém? Seja uma fé dinâmica, que funciona. Amém? Vença os obstáculos. Amém? Vença a preguiça. Vença uma dorzinha. Vença uma dorzinha. Tem gente que está doente aqui na igreja, que eu sei, mas está aqui
o Senhor cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder do teu nome, Senhor, para tu curar. Aquilo que o médico não cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu creio, Senhor. Disse o ímpio. Não deixe o ímpio. Deixe o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que vive na impiedade e não quer saber de Deus. Aquela pessoa cheia de maldade. Aquela pessoa de intriga. Amém? Não existe assim uma pessoa que seja meio cristão e meio ímpio. Não. Se ela não for 100%, 100% Deus fala assim, de todo o vosso coração. De todo o vosso coração significa 100%. Deus quer exclusividade. Deus fala assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então não vamos nos escravizar pelas demais coisas. Eu buscando o reino de Deus, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Nós estamos aqui, irmão, Deus está cuidando das nossas. Deus está trabalhando lá no coração de alguém, numa situação ali onde o inimigo de repente está fazendo alguma coisa para te perturbar, para impedir, para roubar alguma coisa, porque ele é ladrão, ele quer roubar alguma coisa de você, onde ele está tramando a armadilha na tua vida. Deus está desmanchando nessa hora em nome de Jesus, porque tu está aqui, está sendo fiel, amém? E Deus procura os fiéis da terra para que estejam com ele. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Como eu gosto do versículo. É a primeira vez que eu falo esse versículo, né? Hoje, aqui. Hoje. Eu gosto. Tem os versículos que eles são sustentos para nós, irmão. Como essas colunas sustentam esse prédio, tem versículos que sustentam a nossa vida. Ele não mantém em pé, a casa não cai. Amém? Porque nós estamos aqui buscando ao Senhor. Começou aquela chuva toda, eu pensei assim, muita gente vai faltar hoje por causa da chuva. Mas nós não somos de açúcar, irmão, a gente não derrete. E se mulher olha só um pouquinho, bota no guarda-chuva. Os diáconos aí já vão buscar o pessoal no carro ali, eu canso de vir debaixo do guarda-chuva aí. Às vezes eu até saio correndo na frente, amém? E não dói uma chuvinha, umas gotinhas. A gente não vai passar numa enchente com água pela cintura, carregando a Bíblia lá em cima. Não é o nosso caso, irmão, amém? Não tem. Ninguém para vir para a igreja e voltar vai passar no meio de um lamaçal. Não existe aqui, graças a Deus não existe. Por isso que ele fala, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Presta atenção nesse versículo 7, isso aqui é uma chave. Eu ia começar pregando no versículo 7, irmão. Deus me mandou começar lá no início, para falar tudo aquilo que nós falamos. Deixe o ímpio o seu caminho. Ele está falando assim, ímpio, deixa o teu caminho. Ele está pregando para o ímpio. Porque as igrejas estão cheias de ex-ímpios, gente de impiedade, gente má, gente que cometeu crimes, situações terríveis, calúnias, covardias, agressões, assassinatos, roubos, corrupção. Isso é coisa de ímpio. Gente que vive na impiedade, que ele está assim, trazendo prejuízo a outras pessoas, e ele não tem um pingo de pena dessas pessoas, de compaixão. Não tem. Ele vive na impiedade. Ele ri da desgraça dos outros. Esse é o ímpio. E ele fala, ímpio, deixa o seu caminho. O homem maligno, deixe seus pensamentos, essa tua maneira de pensar errado. E faça o que, igreja? E se converta ao Senhor. Oh, glória a Deus. Se converta ao Senhor. Que se compadecerá. Olha o que Deus faz. Deus está olhando esse ímpio, fazendo toda essa barbaridade, e ele se compadece das pessoas. A gente chama isso de amor, irmão. Amém? Um amor que às vezes a gente não tem por uma pessoa que fez alguma coisa para você, está meio chateado com você, você está meio chateado com essa pessoa, não estamos se conversando, não estão se ligando, mandando um WhatsApp, né? Isso tem um pinguinho de impiedade nisso, amém? E isso não pode ficar desse jeito, isso tem que ser consertado, amém, igreja? Precisa ser consertado, senão a gente vai estar na igreja aqui que nem um fariseu, uma aparência,
só com a aparência de religioso. Mas lá dentro da nossa mente, do nosso coração, nós estamos assim, né, na bronca com alguém, sentindo ofendido por alguém. Uma vez, eu até quase que eu trouxe essa palavra um dia desse aqui, eu cheguei até a dar uma olhadinha, mas não foi oportuno naquele dia ainda, porque Deus se tirou da minha cabeça, não fui eu. Mas eu tenho vontade de pregar novamente. Amém? Vós que sois fortes, né? Lembra aquele versículo? Faz alguns anos que eu preguei isso aqui, né? Vós que sois fortes, você é forte, então suportai os fracos. Gente que fez alguma coisinha para você, que você está ofendido, né? E você não está sendo tão forte, não. Porque você não está suportando aquela pessoa. Ele é fraco e você também é. Ele é fraco porque fez a bobagem. E você está sendo fraco. Sei lá se existe alguma coisa aqui, mas também está saindo aqui para alguém em casa. Então a pessoa está nessa fraqueza. Que fraqueza ele está falando? Anemia? Não se consegue ficar em pé? Não, fraqueza espiritual. Amém? Não está firmado na palavra. Precisa consertar isso aí, irmão. Porque o inimigo ele vai querer piorar essa situação e afastar definitivamente. E Deus não é Deus de afastar, Deus é Deus de juntar. Porque Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Você está perturbando os outros, você está perturbado. Vinde, eu vou aliviar você. Você está com um peso sobre a tua vida. Esse peso é o inimigo te perturbando. É um saco de perturbação que o inimigo botou no ombro de alguém. E Deus fala assim, eu vou aliviar isso aí, eu quero tirar esse peso. E você vai se sentir leve. E você vai amar aquela pessoa. Você vai abraçar aquela pessoa. A gente era tão amigo, amiga, e agora a gente fica nessa bobagemzinha. A gente até parece ímpio. Deu um momento de impiedade, ímpio na gente, misericórdia. Deixe o ímpio o seu caminho. Está entendendo a chave desse versículo? O homem maligno, os seus pensamentos. Tem gente que tem os pensamentos, também nem fala nada, mas tem os pensamentos que se ele falasse o que está pensando, o que tu está fazendo aqui, irmão, nessa igreja? Se converta, cara. Para com isso. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E Ele é grandioso em perdoar, Ele quer imprimir essa marca em nossas vidas, de nós sermos também perdoador, porque seguir a Cristo, que é um que perdoa e que ama, é ser perdoador. Se eu não estou perdoando, eu não estou seguindo a Cristo não, irmão. E é um caminho para seguir a Cristo. E nesse caminho está escrito a palavra perdão. Aí tu pensa, não, eu vou fazer um atalho, não, fazer uma volta, mas eu não consigo perdoar. Eu já acompanhei a situação de ter pessoas fazendo curso na igreja, e o dia que teve a lição do perdão, a pessoa não quis, saiu do curso. Não, eu não consigo perdoar. Aquela pessoa fez aquilo para mim, eu odeio, eu não perdoo. Que está fazendo, que ainda não se converteu e está dentro de uma igreja. E é complicado isso. E o inimigo está gostando dessa situação. Porque isso é coisa dele, porque isso é obra da carne, e é a carne, né, imprimindo nele essa maldade de viver. Então nós precisamos realmente, deixe o ímpio o seu caminho. E o versículo 8, esse 7, ele está diretamente atrelado. Ele podia ser só um versículo só, inclusive, porque ele traz essa citação do versículo 7, e ele traz, então, o porquê, a explicação de Deus do versículo 8. E as pessoas gravam muito esse versículo 8 solto, sem o resto. Um texto fora de contexto. Mas esse 8 está contextualizado no 7. Ele é a continuação do 7, irmão. E ele fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Não somos nós que estamos declarando isso, é o Senhor. E as pessoas então fazem essa poesia, não, porque os caminhos do Senhor são muito altos, os pensamentos dele são muito altos. Né? Mas ele está falando isso para quem? Para esse ímpio e para esse homem maligno. Ele está falando para o ímpio e o homem maligno, diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
que o pensamento de um ímpio e de um homem maligno não é igual ao pensamento de Deus. Amém, igreja? Não é igual. Então, Ele quer realmente que a gente desenvolva, que nós começamos a pensar os pensamentos de Deus. E Ele fala, os caminhos não são os mesmos, mas Jesus coloca um caminho. Isaías mesmo 30, 21, ele fala assim, 30, 21, até a roleta está pertinho aqui, 30, 21. 30, 21. Cadê? E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Guarde o endereço disso aqui, Isaías 30, 21. Eu decorei desde anos, quando eu descobri esse versículo aqui, e fui buscar entendimento dele. Aqui ele já estava falando também, quando fala desse caminho aqui, é Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se identifica, eu sou o caminho. E ele fala aqui então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, eu tenho que entrar no caminho. Que caminho? Do seguir a Jesus. Como é que eu faço? Jesus fala assim, aquele que quiser seguir-me, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz, irmão, é justamente eu me negar, é eu me convencer, eu vencer a mim mesmo, eu pisar em cima das minhas razões. Mas a pessoa fez isso para mim, ainda ontem falou mal de mim, eu perdoo. Libera o perdão, irmão, porque essa pessoa não está nem aí, ela quer, realmente, não quer nada contigo, mas tem misericórdia dessa pessoa, porque ela não está sendo usada por Deus. De vez em uma pessoa do teu círculo de amizade, familiar, de trabalho, e o inimigo quer piorar a situação, e Deus quer resolver a situação. Porque Ele falou, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus, Ele quer realmente, quer que a gente entre numa ideia semelhante à ideia dele. Nós pregamos aqui, eu até marquei na Bíblia aqui, aliás, ficou marcado, Jeremias 29, 11, quando fala de pensamento. Irmão, eu meditei tanto sobre pensamentos, eu entrei noite dentro, pensamentos. O que é um pensamento? O que é o pensamento? Todos nós pensamos, amém, igreja? Todos nós pensamos. E nós temos uma mente, né? Nós temos uma mente. Essa mente, ela está ligada ao nosso cérebro. Amém? Isso é mental. Está na cabeça. É um sistema nervoso do nosso cérebro. Ele é ligado ao nosso corpo, milhares de sensores. Sensores. De repente você esbarra em alguma coisinha que é pontuda, ou se pisa num vidrinho, num copo que quebrou, e ele dá uma beliscadinha no teu pé descalço, lá no teu calcanhar, e rapidamente esse cérebro recebeu uma mensagem de um sensor, né? Você colocou a tua mão numa coisa quente, alguém deixou uma panela ali, você não sabia, ela acabou de tirar do fogão, ficou 3 horas fervendo no fogão, e tu pegou, queimou o dedo. Rapidamente você reage, porque existe um sistema nervoso excelente, e nesse sistema nervoso nós temos então, que é alguma coisa física, o nosso cérebro, que tu pode tirar uma radiografia, uma tomografia, alguma coisa assim do cérebro, ele é físico, mas do teu pensamento tu não consegue tirar uma radiografia do teu pensamento, nem da tua memória, das tuas lembranças. Isso aí é abstrato, amém? Então tem essa parte dentro de nós, olha que Deus faz, irmão, dentro de nós, que é o concreto e o abstrato. Aí entra o pensamento, no mesmo nível das lembranças, né? Do nosso temperamento. Você não faz um exame,
né, radiológico para saber qual é o temperamento teu, se tu como é que é os temperamentos? Esqueci o nome do temperamento, são 4 temperamentos básicos, né? E fleumático, né? E você não tem como medir isso aí, mas ele está associado ao teu comportamento, à tua maneira de vida, de agir, né? Comportamento. Tu não pode, a tua angústia, então tudo isso alguma coisa está perturbando você. E isso afeta você fisicamente, a nós fisicamente. Então, eu meditei muito e busquei muito aprender alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero falar sobre isso aqui agora, que eu estou aprendendo ainda, mas é muito importante a gente entender aquilo que a gente é e ver realmente por que de repente eu pensei daquela maneira e eu pensei errado, porque alguma coisa me enganou, a minha percepção, o meu olhar. Nós temos o nosso olhar, né? Tu põe colírio aqui, você mede para ver o grau, mas ele não mede o que você está vendo lá, as imagens que você vê, ele não mede, amém? Então nosso corpo é essa complexidade toda, e por isso ele fala em 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Nós pregamos isso aqui há pouco domingo. Deus fala assim, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Fala na Bíblia também muito dos pensamentos. Deus conhece os pensamentos do nosso coração. Ele conhece, quer dizer, a nossa parte afetiva, a nossa parte emocional, coisa que eu penso e me afeta no meu comportamento. Olha como isso aí é maravilhoso. E Deus, ele falou então aqui, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele tem entendimento do pensamento dele. Ele tem domínio do pensamento dele. Nós temos do nosso, muitas vezes a gente pensa bobagem, pensa errado, e a gente pensa de alguma coisa que a gente vê ou escutou de qualquer maneira, e a gente emite uma opinião sobre aquilo errada. Podemos ofender alguém, podemos levantar realmente um falso testemunho de alguém, por causa de alguma coisa que a gente pensou. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com esse pensamento. Existem muitos versículos sobre o pensamento na Bíblia. Procure, irmão, se tiver um tempinho, procure tempo para isso, e você vai aprender tanta coisa, você vai se entender melhor, e entender melhor as outras pessoas, e você pode influenciar na vida delas, orando por elas, e aconselhando de uma maneira assim, direcionada, porque você está com conhecimento daquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Por isso que ele fala isso aí. Eu sei, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós esperamos por um fim, nós temos nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eu quero tal coisa, eu quero fazer a faculdade, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero morar em tal cidade, são nossos projetos, nossos sonhos, os fins, né? Então nós temos que desenvolver os meios para chegar àqueles fins. E o principal fim que nós esperamos é a nossa salvação, amém, igreja? Eu posso morar na mansão que tiver, ganhar o salário que eu tiver, mas se eu não estiver seguindo Jesus, de uma maneira que eu me negue a cada dia, e os meus pensamentos são bons, não são aqueles pensamentos daquele homem maligno, nem daquele ímpio. Por isso que ele fala, os meus pensamentos são mais altos. E ele quer que a gente chegue a esse pensamento alto dele, ele quer sim, ele quer. O que ele ensina para nós, o que a palavra vem como ensinamento para nós, são os pensamentos de Deus, e eu tenho que aprender. Então, eu não começo a pensar como Deus, mas eu começo a ter entendimento dos pensamentos dele. E eu vou crescendo, naquele versículo do ano passado, a boa obra que Deus começou na minha vida, amém? A boa obra que Ele começou, Ele aperfeiçoará. Ele está trabalhando para chegar ao fim que desejais, até o dia de Cristo, amém? A principal finalidade nossa nessa vida, irmão, é espiritual. É espiritual. A gente está vendo toda hora nas redes sociais
pessoas que estão morrendo de Covid e de outras coisas. E essa semana eu vi uma pessoa falando assim, e o céu agora vai ficar animado com o forró daquele moço lá do Nordeste, aquele senhor de 89 anos, né? Eles acham que a pessoa morre e vai para o céu cantar forró e dançar que nem aquele homem. Não, o céu não é isso, irmão. O céu não é lugar, não é que a pessoa morreu e já vai para o céu cantar samba, funk. Não. O céu é lugar de adoração, é santidade. Não é lugar de confusão. Então nós temos que acertar nossa vida aqui. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha o padrão que Deus cobra, é lá em cima. Esse é o pensamento de Deus, não é? E não tem que ser o meu também. Quando eu cumpro os mandamentos de Deus, eu estou entendendo os pensamentos dele. O que ele pensa? Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. No Velho Testamento ele colocou o decálogo, 10 mandamentos. Não furtar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não isso e aquilo, aqueles 10 mandamentos lá. Aquilo é o pensamento de Deus. Jesus veio e cumpriu os mandamentos e deixou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Porque se eu amar o próximo, eu não vou querer roubá-lo, matá-lo, namorar a namorada dele, não. Porque eu estou convertido. Deus fez uma obra na minha vida. Ele mudou a minha mente. Romanos 12, aquela metamorfose, ele muda. Amém? Muda. Romanos 12, 2, só para acabar, para a gente ver como realmente há uma transformação. E nós temos que entrar num acordo com Deus. Paulo fala aqui em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é o pensamento de Deus. É o que Ele quer que eu faça. E se eu concordo com isso aqui, eu vou fazer isso aqui, então os pensamentos de Deus passam a ser os meus também. Ele projeta sobre mim alguns pensamentos. E eu me agrado dessa proposta dele. E vou fazer isso. Aí ele fala assim, o pensamento dele, e não vos conformeis com este mundo. Esse é o pensamento dele. Aí se eu estou assim, eu também não. Você também não, igreja? Eu não me conformo com esse mundo do jeito que está aí, esse pecado. As pessoas confundindo, chamando o certo de errado, o errado de certo. Fazendo essas coisas terríveis aí, esse mimimi todo que a gente está vendo nessa geração. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Amém? Nossa mente. O nosso pensamento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu pegar esse versículo assim, eu vou cumprir isso aqui. Amém? Vou cumprir isso aqui. O meu pensamento está alto. Amém? Eu estou concordando com o pensamento de Deus. Deus está pensando uma coisa e eu estou concordando com esse pensamento de Deus. Por isso, esse versículo aqui do capítulo 55... porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está falando para o ímpio deixar o caminho dele, o homem maligno dos pensamentos maus, e se converter ao Senhor. Ele está falando para esse tipo de gente, amém? Não é para nós que estamos convertidos. Ele não quer que ele fique com o pensamento das coisas certas lá em cima, e eu com os pensamentos errados, carnais, terrenos aqui embaixo. Não, ele quer que eu elevo, porque nós somos cidadãos dos céus, é ou não é? Nessa terra nós somos forasteiros, somos viajantes, estamos passando por aqui, peregrinando nessa terra, porque nós não somos daqui. Os nossos pensamentos não conferem com essas coisas erradas dessa terra, desse crime, dessa corrupção, dessa maldade toda, desse sexo livre, desse negócio todo que acontece todo dia por aí, do crime, do aborto, tantas coisas terríveis, dos casamentos de mesmo sexo, coisas terríveis, tudo fora do direcionamento da igreja. Os meus pensamentos estão batendo com o pensamento de Deus. Os meus pensamentos são mais altos, amém, igreja? Porque os pensamentos de Deus são altos, eu quero chegar a um lugar alto, porque Deus é celestial
e nós somos um ser celestial. Se coloca em pé, igreja. Aleluia. Em 1 Coríntios 2, 9 ao 16, fala da mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, então eu começo a pensar de acordo com o pensamento de Jesus Cristo, que é amar, perdoar. Amém, igreja? É esse pensamento que nós temos que chegar. Pai, receba a nossa gratidão, meu Deus, a nossa adoração por estarmos aqui nesse lugar, Pai, que Tu nos plantastes um dia e nós estamos aqui, Pai, para frutificar como uma boa árvore plantada junto às águas tranquilas, que sedenta a nossa sede, Pai, que lava todas as imundícias desse mundo, que muitas vezes se apegaram em nossas vidas, mas hoje, pelo Teu sangue, nós estamos limpos. E a Tua fonte jorra continuamente sobre as nossas vidas, e possa jorrar através da nossa boca, porque a Tua fonte, Pai amado, não é de água, são as palavras de perdão, palavras de amor, palavras de paciência, palavras de gratidão, Senhor. Por isso receba a nossa adoração, e Tu possa, Pai amado, tornar de nós realmente como Teus filhos amados, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que não querem ficar apegados à terra, mas sim, Pai, apegados ao céu, porque é pelos céus que Tu virás, Pai amado, nos buscar um dia, e é pelos lugares altos que nós iremos para morar eternamente contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, a cada família da igreja, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Abençoa na necessidade de cada um, em nome de Jesus. Toca no coração de cada um, desperta em cada um. Aqueles, Pai amado, que estão com algum problema, Senhor, isso seja resolvido em nome de Jesus, porque Deus não deixa resolver. Mas quando nós Te buscamos, nós Te encontramos, e nós não podemos então ficar tipo escondido, nós não podemos ficar, Pai amado, numa situação de como se estivéssemos humilhados, porque Tu levanta aqueles que são humildes e abate os soberbos. Cura Teu povo, Senhor. Vidas que não estão aqui nessa noite, porque estão impedidas devido a enfermidades. Pastor Alvani é o caso presente na minha família, e Tu possa abençoá-la. Aqueles que não puderam também, que têm alguma limitação, alguma situação, que estejam fora, abençoa cada um na necessidade, porque Teus olhos estão e Tu conheces o coração de todos e as intenções de cada um coração. Por isso, nós não temos como Te enganar, Senhor. Não podemos enganar pessoas, mas jamais enganaremos a Ti, porque nem as trevas são escuras para Ti, porque Tu é a luz que penetra em todos os lugares. Penetra sobre nossas vidas, em nome de Jesus, e nós possamos ser dessa maneira luz no mundo e sal nessa terra. Leva-nos agora em segurança. Dá-nos uma semana abençoada, nos trabalhos de cada um, na família de cada um. Venha, Pai amado, com a Tua unção de cura sobre as vidas. Quebra, em nome de Jesus, todo jugo da enfermidade sobre quem está sofrendo enfermidade, em nome de Jesus. Aqueles que estão impedidos de sair de casa por alguma coisa que seja comportamental, por uma tristeza, alguma coisa que esteja limitando, o inimigo está tomando proveito disso. Mas nós decretamos que ele é derrotado em nome de Jesus. E vidas sejam libertas para Te louvar, para Te cultuar, em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz e em segurança. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada nessa noite e cada dia da sua vida, em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia, glorifica o Senhor. Envolve Tua presença.
teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, ali quero ficar. Glória a Deus.